A degeneração macular relacionada à idade, ou conhecida também pela sigla DMRI, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo inteiro em pessoas com mais de 50 anos. Portanto, ela deve ser evitada através do diagnóstico precoce e tratamento precoce. Vem comigo! A mácula é a parte central da retina. Eu já falei anteriormente nos meus vídeos em que eu mostrei as partes do olho, a parte interna do olho. Eu vou pegar aqui o meu modelo. Esse tecido alaranjado que você vê, que recobre todo o fundo do olho, é o que a gente chama de retina. E a parte central da retina é chamado de mácula. O centro da mácula é chamado de fóvea ou fovéola. É nessa região central, que a gente chama de fóvea, que acontece a visão de cores, a visão de detalhes, formas. É ali que é processada a melhor visão que o seu olho é capaz de ter. Então é a região que eu considero mais nobre do seu olho. De nada adianta usar um bom óculos ou até mesmo fazer a cirurgia de catarata se, quando a imagem entrar no seu olho, ela for focalizada numa mácula doente. Eu vou te mostrar aqui, acompanha comigo. Essa é a imagem de uma retina saudável. É uma retinografia, esse aqui é um exame complementar, como se fosse uma fotografia da retina. E aqui eu estou apontando com o meu cursor aqui do mouse essa região central da retina, que é o que eu te falei, que recebe o nome de mácula, e aqui no centro da mácula é a fóvea. Aqui acontece a visão de cores, detalhes e formas. Estima-se que hoje 20 milhões de pessoas estejam cegas devido a essa doença da mácula, essa doença degenerativa da mácula, que é a degeneração macular relacionada à idade. Aqui, mais uma vez, para que você possa se posicionar, se situar onde está essa mácula, nós temos aqui a frente do olho, a parte colorida que é a íris, atrás da íris nós temos o cristalino, que é a nossa lente ocular natural, e atrás do cristalino a gente tem esse tecido que é a retina. Certo? No centro da retina, essa manchinha escura é a mácula, é a fóvea. É aqui que acontece a visão de cores e formas. Quando ela começa a ficar doente, começa a acumular resíduos, lipídios, sujeiras que a própria retina produz e vão se acumulando entre as camadas da retina e deteriorando esse local, fazendo com que ela não funcione bem. Aqui nesse slide eu estou te mostrando uma forma inicial da degeneração macular, que é o aparecimento das drusas. As drusas são essas manchinhas brancas ou amareladas que você consegue ver, que ocupa toda essa região central da retina, tá vendo? O tecido normal seria aproximadamente igual está aqui, onde eu estou passando o mouse. Olha o centro como é que está todo deteriorado, esbranquiçado, cheio dessas manchinhas amarelas. Essas drusas, se não forem tratadas precocemente, podem evoluir para uma forma mais grave da doença. Aqui, desse jeito, você já vai ter algum nível de perda de visão, de moderada até mesmo severa. E é uma forma em que a gente chama de degeneração macular seca, ou seja, ainda não teve hemorragia. É uma fase menos grave da doença, mas já tem a deterioração dos tecidos da retina, que originalmente deveriam ser para processar a visão de cores, formas e detalhes. Nessa fase já existe uma perda de sensibilidade ao contraste e uma perda de campo visual também. Aqui à minha esquerda eu estou te mostrando novamente uma retina normal, uma mácula saudável. Olha aqui como é que ela está bonita, coloração normal. Essa coloração um pouquinho mais escura é normal, é uma textura normal da mácula. Aqui à direita já é uma piora da doença, é um quadro hemorrágico da degeneração macular.
Essa imagem de retinografia é tudo que o oftalmologista não quer ver. A gente observa essa placa de hemorragia bem grande, que já houve aqui uma destruição da região central da retina, ou seja, da mácula, e a hemorragia se estende por um longo pedaço da retina, tá vendo? Aqui já houve comprometimento severo, ela já passa a ser chamada de degeneração macular, forma úmida ou forma hemorrágica. O tratamento da degeneração macular nesta forma, que é a forma hemorrágica, hoje em dia é feito através da aplicação de medicamentos dentro do globo ocular ou injeção intravítrea. Esses medicamentos são à base de anticorpos que vão atuar fazendo com que o olho consiga reabsorver essas hemorragias. Antigamente houveram vários tratamentos à base de laser, até mesmo houveram propostas de ser feitas cirurgias para corrigir isso, mas ao longo dos anos, nós oftalmologistas fomos aprendendo que, por enquanto, o melhor tratamento para esta fase da doença é a aplicação desses tais medicamentos através de uma microcirurgia, que a gente chama de injeção intravítrea, embora seja um procedimento cirúrgico de pequeno porte, bastante seguro e, felizmente, dá um resultado muito bom e as hemorragias vão se secando e vão desaparecendo. O paciente vai recuperando a visão, desde que não haja muita formação de cicatriz, que o dano não seja muito extenso, existe uma chance de uma boa reabilitação visual. Aqui é uma fase muito ruim da doença, em que, ao lado esquerdo, nós temos aqui, para controle, uma mácula normal, para você lembrar, e aqui à direita nós temos essa mancha amarelada. Isso aqui é uma cicatriz, já é uma cicatriz da doença, já houve uma deterioração da retina de várias camadas, e o que restou aqui foi realmente uma cicatriz que a gente chama de cicatriz disciforme, ou em forma de disco. Aqui já houve uma destruição total do tecido da retina sensorial. Então ainda não temos tratamento para devolver essas perdas. Existem alguns estudos em andamento com células-tronco para tentar repovoar toda essa região aqui, reconstituir com células viáveis, mas isso ainda está em fase de pesquisas e testes, não tem nada disso para ser usado ainda na atualidade. Portanto, mais uma vez, o melhor tratamento é a prevenção. Nessa fase da doença, que ainda é a DMRI forma seca, a gente utiliza medicamentos antioxidantes, que são complexos vitamínicos à base de luteína e zeaxantina, que quando usado na dose correta e desde o início da doença, e a gente consegue reduzir em cerca de 50% a chance de perda visual, ou seja, a gente reduz pela metade a chance que você tem de sair de uma fase seca para uma fase hemorrágica, como eu mostrei anteriormente. Essa aqui é a imagem que todo oftalmologista gostaria de evitar, que é a perda da visão central provocada pela destruição da mácula. Isso mesmo, a nossa conhecida degeneração macular relacionada à idade, se não for tratada precocemente, seja através dos antioxidantes que a gente usa lá nas fases iniciais da doença, ou seja, pela cirurgia, pela microcirurgia da injeção intravítrea dos antiangiogênicos, a gente conseguiria evitar esse quadro. Aqui à esquerda você vê a visão normal dessa paisagem linda, dessa praia, e aqui você vê a visão de uma pessoa que perdeu a mácula devido à degeneração macular. A gente tem instrumentos, tem recursos para evitar isso, desde que você faça um exame cada vez mais precoce. Se você tem mais de 45, mais de 50 anos, tem histórico familiar de degeneração macular,
vá ao oftalmologista, ou se você já tem um oftalmologista, peça que ele faça um exame bem detalhado em busca de indícios que possam mostrar que você tem uma tendência ou que você já tem essa doença em fase inicial. E instituir o tratamento com medicações orais, que geralmente são medicamentos naturais à base de polivitamínicos, à base de luteína, zeaxantina. São medicamentos bastante difundidos, vão reduzir o seu risco em até 50% de evoluir para as formas graves da doença.